livro de Josué, no capítulo 4. E que honra hoje, primeiro domingo do mês 10 do ano 2024, do domínio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que honra poder compartilhar a palavra de Deus com você. Quem está empolgado para receber a palavra de Deus hoje aqui? Mostra para alguém aí a sua empolgação para receber a palavra, para destravar você, para você celebrar nesse novo mês todas as bênçãos que Deus tem para liberar. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade. E onde quer que você esteja, aqui presente ou online, eu acredito que a palavra de Deus ela é eficaz de qualquer maneira e ela pode realmente tomar o nosso coração. Então diz para alguém aí do seu lado: se prepara para receber a palavra. Fala de novo: se prepara para receber a palavra. Preparado? Josué capítulo 4. A gente vai ler a Bíblia hoje. Hoje eu vou ajudar alguns crentes que não leram nada da Bíblia essa semana. Então hoje a gente vai ler alguns versículos a mais, e aí já te ajudo. Se você não fez sua leitura bíblica essa semana, então já vai dar bom para você agora, tá? Então vamos lá, do verso 1 ao verso 9, depois do verso 15 até o verso 1 do capítulo 5. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué. Substitui o nome de Josué e põe o seu. O Senhor disse a Frank. O Senhor disse: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde vocês forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês no futuro, quando os seus filhos perguntarem: o que significam essas pedras? O que significam essas pedras? Olha para alguém do seu lado e diz: quando você anda com Deus, até mesmo as pedras ganham significado. Fala, irmão, fala isso aí para alguém do seu lado, ajuda eu a pregar. Quando você anda com Deus, pode dizer, quando você anda com Deus, até mesmo as pedras ganham significado. O que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje. Verso 15 até o verso 1 do capítulo 5, nós lemos: então o Senhor disse a Josué. Vamos lá? Então o Senhor disse, substitua o nome de Josué. Então o Senhor disse ao Frank. O Senhor disse ao... vai lá, irmão, vamos lá. Disse a... amém. Então diga, quando eu começo com o que o Senhor diz... vai, irmão, me ajuda aí. Você não quer que eu pregue? Vou fechar a Bíblia e vamos embora. Então me ajuda aí. Quando eu começo com o que o Senhor diz, eu me qualifico para viver o que Ele faz.
Então o Senhor disse: ordene aos sacerdotes que carreguem a arca da aliança, que saiam do Jordão. E Josué lhes ordenou que saíssem. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais o que significam essas pedras, expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca. Pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que vocês tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez o Jordão, como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão, e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral, souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Usa minha voz, minhas cordas vocais, as expressões do meu corpo, para comunicar de maneira clara o que o Senhor quer que a tua igreja receba hoje. No nome de Jesus, assim eu oro. Amém, amém e amém. Há um grande poder quando a gente decide ressignificar algumas coisas na nossa vida. E se você está aqui, é porque Deus te trouxe para ativar em você essa capacidade de ressignificar o que deu errado na sua vida. Então o tema dessa palavra é o poder de ressignificar. O poder de ressignificar. E hoje, o Senhor, ao ressignificar dentro de você, Ele precisa remover algumas coisas de dentro de você. O Senhor tem algumas coisas que Ele quer mudar em sua vida. Fale isso aí para alguém do seu lado. Está preparado para isso? Se prepara para a mudança. Fale isso aí para alguém do seu lado. Se prepara para a mudança. Então, se você se perder entre o graça e paz e o que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce consolação do Espírito te leve para viver essa semana, guarde esse princípio. Quando você começa com o que Deus diz, você se qualifica para viver o que Deus faz. É isso. A gente poderia fechar a palavra aqui e ir para casa. Só que eu quero te mostrar isso aqui na Bíblia. Eu quero te mostrar essas histórias aqui. Eu quero dizer para você que existe um efeito cascata quando eu começo da maneira certa na minha vida. Assim como há um efeito cascata de forma errada quando eu começo não pelo que o Senhor diz, mas pelo que eu vejo. Então, nós estamos no momento histórico do povo de Israel. Eles estão terminando um período de 40 anos de peregrinação no deserto. E para trás não fica apenas 40 anos de uma vida em círculos, uma vida dando voltas em torno das mesmas coisas, das mesmas experiências, mas para trás ficam 430 anos de uma mentalidade de escravidão. E agora eles estão pondo o pé naquilo que outrora era apenas uma palavra, era apenas uma promessa,
mas que agora está se tornando realidade. O pé está tocando naquilo que era uma palavra. E depois de 40 anos desses círculos de mesmice, de pecado, de descrença, de ver os moveres, de ver a manifestação e o romper de Deus, eles estão agora sob uma nova liderança, a liderança de Josué, e eles estão prontos então a viverem algo novo. Quem está pronto a viver algo novo aqui, grita bem alto, irmão. Eu não te ouvi, parece que você não quer viver algo novo, parece que você quer continuar dando voltas em seu deserto. Mas se você quer viver algo novo, grita bem alto aí: eu quero viver algo novo. Me ajuda aí. Antes de colocarem os pés, Deus dá uma instrução a Josué. Ao passarem o Jordão, ao atravessarem o Jordão, coloquem pedras no meio do Jordão e tirem pedras do meio do Jordão. O que era para ser feito? Colocar pedras no meio e tirar pedras do meio. Por vezes, Deus nunca nos deixará bitolado. As opções de Deus sempre são melhores do que as minhas. Olha para mim, irmão. Deus tem formas especiais para tratar com a gente. Ele poderia simplesmente ter dito: coloquem as pedras no meio do Jordão e vamos embora. Ele poderia ter dito: arranquem pedras do meio do Jordão e vamos embora. Mas veja, ele em um momento diz: quando vocês chegarem no meio, arranquem as pedras. Depois que vocês atravessarem, peguem as pedras do outro lado e coloquem no meio. Não era mais fácil ter deixado as pedras do meio no meio e não carregar a pedra do meio para lá e nem de lá para cá? Você está aí ou não? Mas tem muita gente que, porque o Senhor manda carregar a pedra, acha sacrificial demais. E se você achar sacrificial demais carregar pedra, quando o Senhor diz que é para carregar pedra, você nunca vai viver o que Ele é capaz de fazer derrubando uma muralha cheia de pedras. Você está aí mesmo? Então, antes de entrar especificamente na palavra, eu preciso dizer isso aqui para a gente aterrissar junto. Se eu vou começar com o que o Senhor diz, eu preciso aprender a celebrar cada travessia que eu vivo na minha vida. Eu preciso celebrar cada conquista que eu vivo na minha vida. Eu preciso celebrar cada vitória, por menor que ela seja. Parece não ser nada significante chegar no meio do Jordão, carregar pedra do meio do Jordão, mas antes de chegar do outro lado, como nós acabamos de cantar, eu vou dançar, eu vou cantar antes de ver. Eu não vou esperar ver para poder reagir. Eu vou agir para ver. Eu vou crer para ver. E quando eu creio para ver, eu me movo por aquilo que Deus fala, ao invés de me mover por aquilo que eu vejo. Então nós precisamos aprender que ressignificar começa celebrando cada travessia. Por exemplo, obrigado, Deus, por hoje. Eu poderia ter dormido ontem e não ter acordado hoje. Eu celebro essa travessia. Obrigado por estar sentado e ouvindo. Poderia estar em uma sala de hospital e surdo. Obrigado, Senhor, por ter me trazido mais um dia à tua casa para celebrar com o teu povo a tua fidelidade. Eu posso ainda não ter chegado do outro lado, mas essa travessia eu celebro. Me ajuda aí, irmão. Sabe,
Josué, quero que você celebre antes de chegar do outro lado. Quero que você não espere a travessia terminar como Miriam esperou atravessar o Mar Vermelho para dançar. Eu quero que você dance no meio do Jordão. Porque quem chegou no meio, confiando na palavra que eu dei no começo, chegará no fim e celebrará ainda mais. Você está aí, irmão? E no meio do Jordão, Josué, coloquem algumas pedras. Carreguem no ombro. Pedras conforme o número de tribos. E o número de tribos eram 12. Portanto, quantas pedras ficaram no meio do Jordão? 12. Quantas tribos foram enviadas para ver a terra? 12. Para cada tribo enviada para ver a terra, uma pedra para simbolizar que eles viram. E veja, é importante que ao celebrar cada travessia, você aprenda a tirar algo de tudo o que você está passando. Vou dizer de novo. Ao celebrar cada travessia, é importante que você aprenda a tirar algo em cada coisa que você está passando. Porque a maioria de nós só chora ao passar pela noite do choro. Não tira a experiência com Deus. Não chega na manhã da alegria mais forte. Não chega na manhã da alegria mais resiliente. Não chega na manhã da alegria mais decidido. Não chega na manhã da alegria mais disposto a se consagrar. Passou apenas pela noite de choro, mas não tirou nada. E é por isso que daqui a pouco a noite de choro virá de novo e poderá arruinar de vez. Porque na última noite de choro que eu passei, na última noite de choro que eu atravessei, eu não tirei nada. Mas se eu aprender a celebrar cada travessia, tirando algo do que eu passo, chegarei mais forte a cada nova estação que o Senhor me abre a porta. Eu não vou simplesmente chorar. Eu posso até chorar, mas ao acabar o choro eu vou ficar mais forte. Tem crente que crê comigo nisso aqui, irmão? Eu não vou sofrer tudo isso e chegar no final amargurado. Eu vou sofrer tudo isso e chegar no final capacitado para consolar, para edificar, para testemunhar do poder de Deus na minha vida. Agora tem gente que passa pela crise e chega lá no final, só passou, não tirou nada. Faz assim, ó. Antes de sair hoje, o Pedro mediu meu músculo. 37,5 de diâmetro. Tá rindo do quê? Você não tem nem 15, rapaz. Eu celebro cada quilo perdido. Eu celebro cada vez que eu resisto ao bolo da Drica. Estou resistindo o que foi vendido ontem até hoje. Olha aí, a pastora pegou a minha parte. Eu resisto e eu celebro. Sabe, irmão, a maioria de nós passa, mas não tira nada do que está passando. Está na hora de atravessar o Jordão e começar a levar as pedras. Fala isso para alguém do seu lado. Está na hora de começar a passar o Jordão e levar as pedras. Agora presta atenção, o pastor, levar a pedra me traz a ideia de dor, de problema, de luta. Deus fala, levem as pedras. Porque no futuro, quando os filhos da filhinha mimadinha de pastor perguntar: o que essas pedras significam? Vocês dirão: não a dor que vocês experimentaram, mas vocês dirão do poder que eu realizei para parar as águas do Jordão. As pedras não devem significar a dor que você viveu. As pedras devem significar o poder de Deus que foi liberado na sua vida. Me ajuda aí, irmão. Vou levar a pedra. Para quê?
para me lembrar o que Deus fez, não o que eu meramente vivi. Fala para alguém do seu lado, está faltando pedrinha na sua vida, irmão. Você quer viver folgadinho demais, mimadinha demais, tranquilinho demais. Está faltando umas pedras na sua vida. Porque essas pedras devem te lembrar, não que você sofreu, devem lembrar o Deus que fez as águas do Jordão pararem. Essas águas pararam e as pedras lembram que Deus fez. Você está aí, irmão? Quando seus filhos lhe perguntarem, conta para nós sobre aquela época, vocês choraram? Choramos, e daí? Depois a gente riu e até se esqueceu do tempo que a gente chorou, porque essas pedras não nos lembram o tempo do choro, essas pedras lembram o poder que Deus manifestou, parando as águas do Jordão. Está na hora para sentar, de ressignificar todas as experiências que tivemos dolorosas até aqui. Me ajuda aí se você crê nisso. Quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, vocês devem responder: significam milagres que Deus fez e testemunhos que eu conto. Diga: milagres que Deus faz se tornam testemunhos que eu compartilho. E essas pedras, não. Deixa comigo agora. E essas pedras, elas devem ser carregadas comigo, para me lembrarem, não do dia que me traíram, não no dia que me abandonaram, não no dia que deu errado, não no dia que eu fracassei, mas me lembrarem que mesmo no dia que deu errado, no dia que me abandonaram, no dia que me traíram, no dia que me decepcionaram, Deus estava agindo, fazendo as águas pararem. E se eu cheguei até aqui, essas pedras dizem, foi o poder dele. Eu criei no que ele disse, eu assumi a confiança no que ele estava dizendo. Cheguei até aqui, não porque eu fui em uma clínica de psicologia, não porque eu fui em uma clínica de recuperação só. Eu cheguei até aqui porque a boa mão do Senhor me sustentou no processo, me sustentou no trajeto, me sustentou na travessia. Fala para alguém do seu lado, está faltando algumas pedras na sua vida, não está não? Você está olhando para elas e só lembrando da desgraça? Da dor, da perda, da doença. Vou reafirmar. Quando você começa com o que Deus diz, você se qualifica para viver o que Deus faz. Carregue as pedras. Josué poderia perguntar a Deus: faz sentido esse negócio não, hein? Falando sério mesmo? Tem que carregar? Carrega. Porque depois, quando você vê as pedras caírem, você não vai achar que foi você. Quando você vê as pedras caírem daquela muralha que você não pode derrubar, tirando uma pedra que você está levando, mas que essa pedra que você está levando te lembrará que o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que abriu o Jordão, é poderoso para derrubar essa muralha que está diante de você. Então está faltando algumas pedras para você. Josué levanta um memorial no meio do Jordão e na outra margem do Jordão. Está na hora de ressignificar, irmão, sua experiência com a igreja. Fui traído, fui enganado. Carrega a pedra certa. Fale isso para alguém do seu lado aí. Carrega a pedra certa. Estou nessa igreja, só quero ficar no banco. Ai, vim para ser curado. Amém. Aqui há cura. Mas essa cura te põe no caminho do serviço, não no caminho do banco e do conforto.
Está na hora de carregar as pedras certas. Fala isso aí de novo para alguém. Está na hora de carregar as pedras certas, irmão. Diga, eu não tenho só um passado em que eu sofri. Pode dizer isso? Eu não tenho só um passado em que eu sofri. Eu tenho. Quantos têm um passado aqui de dor, de sofrimento? Só isso? Os demais? Deixa eu te dizer, irmão. Espera essa semana acabar para você falar de passado. Calma, está chegando. Fica tranquilo. Fala isso aí para alguém. Vai chegar, pode ficar tranquilo, irmão. Pode ficar tranquilo. Passado de dor vai pegar todo mundo aqui. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Presta atenção. Eu não tenho só um passado. Eu tenho pedras que me lembram que naquele passado em que eu sofri, Deus me socorreu. Então alguém pode dizer, eu tenho pedras. Fala mais alto, eu tenho pedras. E não é para jogar em ninguém, porque eu não sou louco. Eu tenho pedras, pode dizer, eu tenho pedras. Não pense que eu sou um fraco. Não pense que eu não tenho poder. Não pense que eu não tive ajuda. Não pense que eu não tenho testemunho. Não pense que eu não vou chegar do outro lado. Eu estou carregando as minhas pedras. E essas pedras estão dizendo, o Jordão secou para eu passar a pé enxuto. Aleluia. Me ajuda aí, irmão. Diga, eu tenho pedras. Mas a maioria de nós está dando um significado errado para essas pedras. Está pesado. Está dolorido. Né, filhinha de pastor mimadinha? Até ela reagir, irmão, já era. Abandonei a Luciana. Até o domingo que vem. Está na hora de ressignificar essas pedras que você está carregando. Ah, está pesado esse casamento. É uma pedra. Converse com uma irmã ali que está fazendo aquela oração já do estágio final. No começo é aquela oração, Senhor, eu vou te obedecer porque eu quero o melhor dessa terra. Ela já está numa outra oração. Ela está naquela oração do tipo, Senhor, o que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Você que está casado, pergunta para essa que está no desespero. Se ela não queria trocar com você, aí você diz, é porque ela não conhece meu cônjuge. Se liga, irmã. Se liga. Todo material ruim, se encontrar o lugar certo da reciclagem, dá bom. Se ligou ou não? Irmão, eu não tenho nenhuma responsabilidade com esse. Aleluia, minha irmã. Não tenho. Essa pedra é dele. Está na hora de ressignificar suas pedras. Diz isso para alguém do seu lado. Está na hora de ressignificar as suas pedras. Então, ao invés de começar com o que eu estou vendo, porque, irmão, olhar para uma pedra que eu estou carregando, olhar para uma pedra, se eu olhar para aquilo, eu não sei você, mas carregar pedra é desconfortável. A gente nem tem jeito, às vezes, de pegar no negócio. Sim ou não? Sim ou não? Então, se eu simplesmente olhar, se eu começar a carregar essas pedras só pelo que eu estou vendo, eu não vou terminar bem. Daqui a pouco eu vou jogar na cabeça de alguém essa pedra. Não é verdade? Quantas pedras você já não jogou, né? Que eram testemunho de Deus na sua vida, mas porque você não ressignificou, você jogou na cabeça de alguém. Você, além de perder seu testemunho, perdeu a oportunidade de edificar alguém. Né, filhinha de pastor, mimadinha? Então, ao invés de começar com o que você está vendo, comece com o que Deus está
dizendo. Escreve isso aí. Eu vou começar com o que Deus está dizendo essa semana. Eu vou começar a lidar com o meu casamento com o que Deus está dizendo, não com o que eu estou vendo. Eu estou vendo, esse cônjuge é uma desgraça na minha vida, é uma praga nojenta, esse patrão é horrível, aquela segunda-feira de novo naquele emprego, que terror, que dor, que angústia, que tristeza, parece que eu estou indo para um funeral toda vez que eu vou para o trabalho. Aquele dia de escola de novo, de novo, de novo. Comece com o que Deus está dizendo. Fale isso para 3 pessoas ao seu redor. Comece com o que Deus está dizendo. Comece com o que Deus está dizendo. Sabe por quê? Porque isso muda a sua vida. Isso muda seu estilo de vida. Isso muda seu comportamento. Isso muda seu pensamento. Isso muda suas emoções. Isso muda a maneira como você vê e a maneira como você faz. Se você olhar nesse texto, irmão, tudo começa com o que Deus diz. Deus diz a Josué, Josué diz o que Deus disse para os sacerdotes dizem o que Josué disse, que Deus disse para Josué dizer para os sacerdotes, e eles dizem para o povo. E o povo, portanto, obedece ao que os sacerdotes disseram, porque o Senhor disse a Josué para dizer para os sacerdotes, para dizerem para o povo, que o povo deveria fazer exatamente aquilo que Deus estava dizendo. Agora, se você entendeu, repete isso aí para alguém do seu lado. Se você olhar, Deus diz para Josué, vamos lá, Deus diz para Josué, Josué diz para os sacerdotes disseram para o povo fez o que o Senhor disse lá para Josué, e as nações viram que Deus é poderoso para fazer. Josué, pega a pedra. Sério, Deus, sério. Pega a pedra, fala para os sacerdotes. O Senhor mandou a gente pegar a pedra. Todo mundo pedra. Fala para o povo, vai passar e vai ver as pedras. Do outro lado, nós vamos dizer que essas pedras nos lembram, não o que nós sofremos, mas lembra o que Deus fez. E o que Deus faz. E o que Deus fará. Amém ou não? E porque o povo que ouviu os sacerdotes, que ouviram a Josué, que ouviu o Senhor, aquele povo se qualificou a viver, a atravessar o Jordão a pé enxuto, se qualificou a ver as muralhas caírem, se qualificou a conquistar a terra, se qualificou a ver o sol parar, se qualificou a mudar de estação, do maná para a terra que mana leite e mel. Porque quando eu começo com o que Deus diz, eu me qualifico para viver o que Deus faz. Talvez o que eu não consigo ainda entender é que existem algumas pedras que estão travando, que estão me impedindo de começar com o que Deus está dizendo. E isso me impede de viver o que Deus faz em mim e através de mim. Tem crente vivo aí? Deu 9 horas. Tenho mais 12 páginas de esboço aqui. Me dê mais 15 minutos. Teve ceia hoje, tá? Eu estou assumindo compromisso de terminar 9 horas, mas está difícil aqui, né, irmãos? Está difícil. A gente gosta de estar junto. Deus fala para Josué dizer, Josué diz o que Deus disse para os sacerdotes dizem o que Josué disse, que ouviu de Deus para dizer para eles. E existe um efeito cascata. Um processo de mudança acontece. Uma manifestação como eles ainda não tinham visto acontece diante dos seus olhos. Você está aí ou não? Então, eu preciso diminuir o ritmo para
te explicar algo. Você nunca vai ressignificar as pedras que você está carregando, lidando apenas com as consequências do que você está vivendo. Se você não entender a causa do que você está vivendo, você ficará preso eternamente nas consequências, tentando administrar as consequências do que você está vivendo. Você entendeu isso ou não? Você entendeu isso ou não? Então, presta atenção. O meu ponto aqui é que você precisa parar de tentar resolver as consequências e começar a identificar o que causou isso que está consequentemente acontecendo no seu casamento, na sua vida, nas suas finanças, nas suas emoções, na criação dos seus filhos, ao lidar com os seus sonhos profissionais, ao estabelecer alvos, ao estabelecer planos, ao viver a vida. Considere o que tem causado o medo que você está vivendo, a angústia que você está experimentando, o pavor, a noite de insônia, a impaciência o tempo todo com as pessoas. Você diz: o meu problema da falta de paciência são as pessoas. Será? Será que é a causa certa, ou você só está lidando com as consequências? Você pensando, né? Ouça o seu processamento aí de dados queimando mesmo. Se você não considerar as causas, passará a vida perseguindo as consequências. Você tentará tomar remédio para aliviar a febre, quando na verdade você está com câncer. Entendeu agora? Causa e consequência. Vai ficar tomando remédio para aliviar a febre, mas a febre vai voltar porque o câncer não foi curado. Entenderam ou não? Então olha para alguém do seu lado e diz: irmão, considera o que gerou isso que você está vivendo. Está num ciclo doido aí nesse casamento? Não consegue encaixar, se resolver. Está num ciclo doido aí nessa administração financeira. Não consegue se encaixar, não consegue sair das dívidas. Tá num ciclo louco de emoções descontroladas. Alguém te pergunta: como é que você está? Estou bem! Matei uma velhinha ali agora. Os irmãos do Facebook se explodem comigo, irmão. Eles ficam num terror na televisão. Aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui. Já recebi várias mensagens, mas o que eu posso fazer? Sabe? Nunca vive um mês bem no casamento, nunca vive um período, uma estação bem nas finanças, nunca vive um período bom nas emoções, nunca consegue, sempre está preso, ai, e é uma pessoa aqui, é uma dificuldade ali, é uma luta lá, é Satanás que está nervoso, está tirando seta, e ai, nunca. Se Josué não para ressignificar, Josué poderia levar para a terra prometida a experiência de ter parado pós-Mar Vermelho. Sabe o que causou 40 anos no deserto? Josué parou e disse: sabe o que causou 40 anos no deserto? A gente começou com o que a gente viu, ao invés de começar com o que Deus disse. Eu não tenho tempo para ler, mas você pode anotar Números capítulo 13, verso 31 até o 33. Está lá, voltam os 12 e voltam com um relatório. Josué e Caleb diz: nós cremos no que o Senhor diz, vamos avançar, vamos conquistar, vamos viver, porque nós venceremos nossos inimigos como se come pão. Mas 10 daqueles que foram olhar a terra disseram:
as cidades são altas demais, os homens de lá são muito altos, cidades fortificadas, somos como gafanhotos, nós, pelo que vemos, nós não podemos conquistar essa terra. Josué está lá, gente, as consequências de 40 anos no deserto foram porque em um dia nós tivemos a oportunidade de começar com o que Deus disse: eu prometi e sou fiel para cumprir o que diz que o que nós estamos vivendo como consequência é porque um dia nós decidimos começar com o que a gente estava vendo, ao invés de começar com o que Deus estava dizendo. Então não adianta a gente lidar com as consequências do que a gente viveu no deserto, porque o texto diz que eles atravessam e vão para um lugar chamado Gilgal. Gilgal significa andar em círculos, e naquele lugar eu preciso decidir, identificar as causas, porque se eu não identifico as causas, eu vou viver preso nas consequências a vida inteira. Viver preso na consequência do vício, da pornografia, da mentira contumaz, do mau humor crônico. Você conhece alguém que é mal-humorado, irmão? Assim, crônico. Você pode dar R$1 milhão, ele só daqui de volta. Você conhece gente assim ou não? Levanta a mão aí. Por que você é tão mal-humorado? Pergunta isso aí para alguém do seu lado. Por que você é tão mal-humorado, irmão? Jesus morreu por você, sarou você, curou você. As pisaduras dele é a garantia de que você pode viver feliz, alegre. E o fruto do Espírito começa com amor, paz e alegria. Põe um sorriso nessa cara. Abençoado, bem-aventurado, feliz. Meu Deus, me ajuda aí. Se ajuda aí, irmão. Aí, você não para considerar as causas. Aí vai para o TikTok receber dica de como ser mais paciente. Aí você ouve no TikTok lá: põe luz azul na cara, põe luz vermelha na cara, põe luz estrobópica na cara, põe azul, verde, põe a cor que você quiser. Anda de costa na grama, anda descalço na rua. Mas no final de ouvir todas as dicas, de fazer todas as dicas, você continuará sem a paz, porque você está lidando com as consequências ao invés de encarar a causa do que está roubando a sua paz. Você não terá o que Deus pode fazer até que você pare para considerar o que está causando, o que te impediu de viver o que Deus prometeu fazer em você e através de você. Vamos acabar. Para dar gostinho de você voltar domingo que vem. Mas presta atenção. Eu não só preciso ressignificar algumas pedras. Eu preciso aprender a tirar algumas pedras que não devem estar. Você está aí? Olha para alguém do seu lado. Enquanto você não está carregando as pedras certas, você deve estar preso nas pedras erradas. Só pode ser. Não, só pode ser, irmão. Não, só pode ser. Só pode ser. Porque quem tem uma promessa de Deus aqui, levanta a mão, grita bem alto, faz algo em nome de Jesus. Tá. Agora me ouve. Irmão, que loucura é essa? Se você tem uma promessa de Deus, você quer começar pelo que você consegue enxergar? Que loucura é essa? Então,
Você está carregando a pedra errada. E quando Deus remove a pedra errada, Deus revela o que você precisa. Quem recebe essa palavra? Filhinha, mimadinha de pastor, recebe aí. Então diga assim: quando Deus remove, Ele revela. Amém? Aí eu quero mostrar o texto para você. Deus fala para Josué, verso 20. Tem como projetar? Verso 20. Em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras. Tiradas, fala assim, tiradas. Eu tenho que tirar alguma coisa para ter a revelação de algo. Fala isso aí para alguém do seu lado. Eu tenho que tirar. Sabe, eu estava mergulhado nesse texto e de repente eu quero levar lá. Você me dá mais um tempinho ou não? Ezequiel, por favor, Ezequiel. Por favor. Não é Ezequiel, não. Não fica aí, Ezequiel, fica tranquilo. Ezequiel, capítulo 11, verso 19. Ezequiel 11, 19 e 20. Darei a eles um coração não dividido e porei um espírito novo dentro deles. O que Deus vai fazer? Retirarei deles o coração de pedra e darei um novo coração. Deus remove para revelar. Há muitos que se assentam nos domingos, se assentam nas terças, nas células, mas permanecem com uma pedra dentro do coração, dentro da alma, e não conseguem receber a revelação, porque não decidiram remover. E quando a pedra endurecida do coração é removida, verso 20, então, agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Josué, tira as pedras do Jordão, porque há uma igreja lá em 2024 que precisa ouvir. Está na hora de tirar o coração de pedra e receber o coração de carne, para que receba a revelação do que Deus está dizendo, para fazer o que Deus está mandando fazer. E quando eu começo com o que Deus está dizendo, eu vivo o que Ele é capaz de fazer. Então está na hora de tirar a pedra da amargura. Fala isso aí para alguém do seu lado. Da vergonha, da culpa, do medo, da ansiedade, da depressão, do mau humor. Tire essas pedras agora. Tire esse coração duro e receba o coração de carne que Deus quer gerar dentro de você. Tem que tirar. Fala isso aí para alguém, tem que tirar. Tira esse coração. Essa pedra aí, irmão. Tira essa pedra aí do coração. Só vou perdoar se vier se ajoelhar no caroço de milho. Tá precisando de um coraçãozinho novo, né, filho? Estão pensando que ninguém vai me tratar dessa maneira, não. Trocar o coração. Deus remove para revelar. E quando Ele revela para restaurar. Então diga, se eu começar com o que Deus diz, eu me qualifico para viver
O que Deus faz? Nesse intervalo, eu preciso identificar as causas, ao invés de ficar preso nas consequências. Ao identificar as causas, eu tenho que assumir a responsabilidade de remover as pedras erradas do meu coração. E quando eu removo, Deus revela. E a última parte do sermão: quando Deus revela, Ele restaura. Louvor. Eu disse que ia ler a Bíblia com você, né? Abre aí em João 8, por favor. Sabe por que muita gente está carregando pedra na mão para tirar nos outros? É porque o perigo maior não está com a pedra na mão. O perigo maior está com o coração petrificado. Eu quero terminar mostrando que só uma pedra importa na sua vida. Fale isso para alguém, só uma pedra importa na sua vida. Essa pedra vai ressignificar todas as pedras pesadas que um dia você carregou, todos os dias tristes que você viveu, todas as lutas que você perdeu, todos os desertos que você passou. Só uma pedra importa, porque quando Ele remove, Ele revela, e quando Ele revela, Ele restaura. Vamos seguir o pensamento? Quando Ele remove, Ele revela. Repete: quando Ele remove, Ele revela. E quando Ele revela, Ele restaura. João 8, do verso 3 até o 11. Me ajuda aí. Me ajuda aí, tá? Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Aconteceu. Uma vergonha. Sentimento de culpa. Ela foi surpreendida. Sabe o que significa? Que ela está cometendo o ato errado. Mas ela sabia que era errado, mas não estava cometendo com uma consciência cauterizada. Entendeu o que eu disse ou não? A religião diz: é nojenta essa mulher. Ela foi surpreendida. Ela não fez para ser encontrada. Ela errou. Ela pecou. Ela transgrediu. Mas a religião, com o coração petrificado, diz assim: pedra na cabeça. É nojenta. Agora, se ela foi surpreendida em adultério, cadê o cara que estava com ela? Você está aí ou não? Cadê? Porque uma falsa religião, ela é parcial ao tratar da nossa culpa, do nosso pecado. A falsa religião não cura, condena. Surpreendida. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. Clique. 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 Aí. E disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Clique. Na lei. Lembra de Ezequiel? Eu tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne com uma nova
nova lei, a lei do Espírito e da vida. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Clique. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão, com o dedo. Alguns dizem que o pecado de todos que estavam lá, as amantes dos fariseus e dos religiosos, eu não sei, mas a Bíblia diz que ele começou a escrever no chão. Clique. Visto que continuavam a interrogá-la, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, não é que não tenham cometido adultério, é que não tenham pecado nenhum, seja o primeiro. Sabe, você está usando os seus pecados para atirar em alguém que só porque não comete o mesmo pecado que você se sente melhor do que ele para apedrejá-lo. Atire a primeira pedra. Clique. Voltou novamente e continuou escrevendo no chão. Clique. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando. Sabe qual é a impressão? Os mais velhos ali dizendo: a gente tem mais tempo de vida, né? E se a gente tem mais tempo de vida, isso significa que a gente tem mais pecado. Com os mais velhos ficou só Jesus. Com a mulher, qual é a única pedra que importa? Uma multidão chegou com as mãos cheias de pedra, mas de repente, cadê a multidão com as pedras? Só ficou a única pedra que importa e que me ajuda a ressignificar tudo o que eu vivi. Clique. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém atirou pedra em você? Clique. Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus afirmou: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Sabe quem é essa mulher? Maria Madalena. Sabe quem foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado? Maria Madalena. Porque a única pedra que me faz ressignificar toda a minha derrota, todo o meu pecado, se chama Jesus Cristo de Nazaré. E quando eu começo com essa palavra, que é a pedra dos séculos, que é a pedra eterna, não esculpida por mãos humanas, mas pelo próprio Deus, o Verbo encarnado, quando eu começo com essa palavra, eu me qualifico para viver o que Ele promete fazer. Vá em paz, e eu saio para ressignificar tudo que deu errado na minha vida. E mesmo que eu tenha perdido até aquele momento, quando eu carrego a única pedra que importa, a minha vida inteira é mudada, é ressignificada. Talvez você está carregando a pedra da culpa, mas Jesus me trouxe para dizer e para te apresentar a pedra do perdão, a pedra que remove a vergonha,
a pedra que remove o medo, a pedra que implanta o amor, porque quando Ele remove, Ele revela, e quando Ele revela, Ele restaura. Você pode ficar em pé. Há alguém aqui que precisa ficar só com Jesus hoje, irmão. Entrou com tantas pedras na mão, mas que agora precisa ficar só com a única pedra que importa. Eu quero que você feche seus olhos agora, onde quer que você esteja. Se aquela mulher foi surpreendida, não num suposto, não num talvez, mas num adultério de verdade, viram? Flagrada, diante da única pedra que importa, ela saiu daquele lugar perdoada. O coração de pedra foi removido, o novo coração foi instalado. E quando Deus remove, Ele revela, e quando Ele revela, Ele restaura. Se você não quer sair daqui sem a consciência do perdão dessa culpa, sem a consciência do amor desse Jesus que diz: vá em paz e abandone essa vida de pecado, se arrependa. Se você quer sair daqui com a certeza de que hoje você se torna filho de Deus, filha de Deus, que tem seu pecado perdoado, quando eu disser 3, você vai levantar sua mão recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pastor, eu quero entregar minha vida hoje, quero abrir meu coração hoje, eu quero renunciar a todas essas pedras e receber esse novo coração. Eu quero receber Jesus, a pedra angular, aquela que foi rejeitada pelos religiosos, mas que foi aceita pelo Deus vivo. Essa pedra que rolou sobre a minha culpa, sobre a minha vergonha, sobre o meu medo, sobre a minha condenação, sobre o meu pecado, sobre a minha transgressão, sobre a minha condenação, e me trouxe a vida, me trouxe a paz, me trouxe o perdão. Eu quero abrir a minha vida e receber Jesus como Senhor e Salvador. Se você quer fazer isso, quando eu disser 3, aonde quer que você esteja nesse lugar, você vai levantar bem alto a sua mão. 1, 2, 3. Onde você está? Amém. Onde está? Amém. 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 Aonde está? Pode levantar a mão bem alto. Se você está levantando a mão, corre aqui. Nós queremos te abraçar. Nós queremos dizer: olha, você está liberto dessa vida de pecado. Pode vir, pode vir. Você está liberto dessa condenação. A pedra angular, a pedra que ressignifica, a pedra que perdoa, a pedra que traz a paz, está aqui para te restaurar. Vem. Apacentar, celebra a Deus. Celebre a Deus. Se você levantou a mão rendendo-se a Jesus, sai do seu lugar, vem aqui. Vem aqui, nós queremos te abraçar. Nós queremos registrar seu nome. Nós queremos te ajudar nos próximos passos. Nós queremos te dar todo o suporte necessário. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir. Amém. Apacentar. Irmãos, irmãs, líderes, Josué olhou para o povo e disse assim: a gente poderia estar vivendo o que a gente está vivendo hoje sem ter precisado passar por 40 anos. A gente parou. A gente parou diante da nossa visão dos gigantes, das cidades fortificadas. A gente até assumiu a identidade errada. A gente disse que era gafanhoto.
trouxe hoje aqui não só para colher essas vidas. O Senhor me trouxe hoje aqui para dizer que tem casamentos que pararam diante do que estão vendo, ao invés de continuarem por aquilo que estão ouvindo da parte de Deus. O Senhor me trouxe aqui para dizer que há pessoas estagnadas, paradas na área financeira, porque começaram a agir pelo que vem, não pelo que o Senhor disse. O Senhor me trouxe aqui para dizer que há pessoas estagnadas na vida emocional, porque pararam ao decidirem agirem pelo que estavam vendo e não pelo que o Senhor estava dizendo. Se você hoje decide retomar essa travessia, essa ressignificação, começando pelo que o Senhor te diz, sai do seu lugar e corre aqui para frente agora. Pode vir, não espera ninguém vir no seu lugar não espera ninguém começar. Sai do seu lugar, corre aqui. Pastor, eu quero recomeçar com o que Deus está dizendo. Eu quero caminhar agora pela palavra. Eu quero me qualificar para viver o que Ele está prometendo para mim. Eu não vou abrir mão da minha casa. Eu não vou abrir mão do meu casamento. Eu não vou abrir mão da minha prosperidade financeira. Eu não vou abrir mão da minha saúde emocional. Eu não vou abrir mão das promessas. Eu começo hoje pelo que o Senhor está dizendo. Sai do seu lugar e vem aqui para frente. Vamos, vamos, vamos.